tivemos a nossa super apostila de treinos hoje, e se você quer receber de presente essa apostila aqui, basta enviar a palavra treino aqui no meu direct. E amanhã, às 8h07, eu quero te mostrar como que você pode faturar alto com sobrancelhas, mesmo atendendo na sua casa, em um cômodo na sua casa. Ativa o lembrete aqui e bora às 8h07. Pessoal, tô passando aqui com a Cláudia para falar. Temos um aviso para dar para elas, né? E o quê? Esse workshop que vai começar na próxima semana, segunda-feira, dia 10 de julho, inicia. Tá superando todas as nossas metas, todos os limites. Vai ser incrível. E se você ainda não tá no nosso grupo VIP, é importante que você esteja para você ter a sua credencial de participação e poder postar aí nas suas redes sociais para os seus seguidores. Dá uma olhada. Nas desculpas, ficar esperando o momento perfeito, ficar esperando tudo tá ótimo pra gente dar o primeiro passo, ou pra gente começar os nossos atendimentos, porque o momento perfeito é hoje. Se você não fez hoje, o momento perfeito é amanhã, e não pode ficar passando de amanhã, ok? Vamos ficar combinadas em relação a isso? Você é a pessoa e é o ponto mais importante de toda a sua trajetória e de todo o seu estúdio. Você é a pessoa que vai ter sucesso ou que vai ter fracasso. Não é a sua marca que vai fazer você ter sucesso. Não é a pinça que você comprou caríssima que vai fazer você fazer lindíssimos designs de sobrancelha. Não. O que vai fazer com que você tenha resultado é você, a sua capacitação, a sua mentalidade, o quanto você sabe vender o seu serviço. Por isso, você é o ponto-chave, você é o ponto mais importante de tudo. Para a gente começar o nosso conteúdo aqui hoje, desculpa se às vezes eu der uma tossidinha aqui, eu ainda tô me recuperando dessa gripe, tô bem melhor, mas ainda tô me recuperando. E antes da gente começar, deixa eu só atualizar vocês de algumas informações importantes. Muitas vezes você está aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vinda. Eu tô aqui para fazer com que você tenha sucesso dentro da área das sobrancelhas, independente se você é iniciante, se você já atua como designer de sobrancelhas, se você já é micropigmentadora, mas você está procurando alavancar seus resultados em técnica, em venda, em melhorar o seu faturamento.
Cola em mim que eu vou levar você para o sucesso, meu amor. A gente vai caminhar juntas. Vocês sempre vão me escutar falando e sempre vão ver aqui no meu perfil o 7 em 30. E eu gosto sempre de explicar no começo para que vocês entendam o que é o 7 em 30 e vocês não fiquem perdidas. O que é o Rainha do Tebori 7 em 30? Rainha do Tebori é a minha metodologia completa, é o meu treinamento completo na área de sobrancelhas, um treinamento 100% online. E o 7 em 30 é um desafio que eu resolvi lançar em um momento lá para as minhas alunas, que significa faturar 7 mil reais em 30 dias atendendo sobrancelhas. Atualmente nós temos centenas de alunas que fazem 7 mil reais por mês com atendimentos de sobrancelhas, ou seja, através dessa profissão, através de atendimentos e mais do que fazer, né, o 7 em 30. Olha esse caso aqui da minha aluna Jennifer. Ela me mandou essa mensagem, passando mais uma vez para agradecer o Rainha do Tebori. Meu faturamento esse mês foi de 9 mil reais. Estou extremamente feliz, porque jamais poderia imaginar um faturamento desses atendendo em casa. E olha que nem dezembro é. Muito obrigada. Olha só, a Jennifer é uma aluna e faturou 9 mil reais atendendo em casa. Ai, Thaís, mas eu atender em casa, eu não vou conseguir faturar, não vou conseguir crescer. Vai. Qual que é o ponto principal que a gente só precisa alinhar? A sua visão, ela não tem que estar no pouco. A sua visão, ela tem que estar no que você tem. Se você só ficar com a sua visão no que você não tem ou no pouco que você tem, você não fica aberta a receber coisas novas. Eu sei que parece clichê quando a gente fala isso, né? Ai, mas você precisa se permitir, você precisa abrir sua mentalidade, você precisa se abrir para receber. E é verdade. Sabe por quê? Porque se a gente tem uma mente mesquinha, se a gente não abre a nossa cabeça para prosperidade, a prosperidade não entra na nossa vida. O dinheiro, o faturamento, o sucesso, o reconhecimento, a valorização, guarda isso que eu tô falando. Só dá entrada na sua vida quando você se permite que entre. Um dinheiro só vai para o teu bolso se ele primeiro estiver na sua cabeça. Não tem como um dinheiro ir parar no seu bolso, na sua conta bancária, sem antes você tomar posse dele na sua cabeça. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo prático. Se você é uma profissional que está começando, ou se você está, muitas vezes, iniciante nessa área, tem alguns meses de profissão somente, ou você é aquela profissional que já está há um tempo, mas você está desanimada, você está desacreditada, você está querendo desistir, você está com falta de confiança em você mesma. Perceba o limbo que você entra quando você começa a ter esse tipo de pensamento. Porque se você não acredita em você e você não acredita no seu trabalho, o seu trabalho não vende. Então, muitas vezes, o que acontece com demais de profissional? Vocês sabem atender, vocês sabem divulgar, vocês divulgam, vocês fazem conteúdo, vocês postam, vocês estão ali fazendo o que precisa fazer, mas vocês não têm resultado. Por quê? Porque no fundo vocês não acreditam naquilo que vocês estão fazendo. No fundo você grava um story, mas você fala, eu não sou boa. O trabalho da fulana é melhor do que o meu. Eu não tô boa o suficiente ainda para começar. Meu trabalho é horrível. Se você acha isso de você mesmo, o que você espera que eu ache de você? O nosso comportamento é ambiente para o comportamento das outras pessoas ao nosso redor. Se eu me valorizo, eu faço você me valorizar. Se eu me respeito, eu faço você me respeitar. Por quê? Porque parte de mim. Então, quando a gente fala que muitas vezes, Thaís, eu não tô tendo resultado. Mulher, vamos ajeitar essa cabeça. Sabe por quê? Porque dentro de você tem uma potência de fracasso e dentro de você tem uma potência de sucesso. Qual que é o botão que a gente precisa ligar? Do sucesso. Porque o de fracasso é muito fácil. A gente apertar o botãozinho de fracasso. É ficar na zona de conforto, é ficar reclamando, é não fazer o que precisa ser feito, é inventar desculpas, ou é se esconder atrás das desculpas, ou usar as desculpas como muleta. Vocês percebem como é muito fácil fracassar? É facílimo. Agora, o botãozinho do sucesso é um botãozinho que a gente precisa ligar todo dia. É aquele botãozinho que diariamente a gente vai precisar ficar afirmando, pensando positivo, fazendo, trabalhando, acreditando, mesmo sem a gente ter resultado.
Porque somente fazendo, sem resultado, que ele vem. É contraintuitivo. Por isso que a maior parte das pessoas começam e desistem. Porque o botãozinho do sucesso é um botão que precisa ser apertado todos os dias. Se você não aperta todo dia aquele botão cada vez mais vai ficando quem? Enferrujado, cheio de teia de aranha. E talvez o seu botão tá assim. O seu botão do sucesso ele tá cheio de teia de aranha. Faz maior tempo, maior cota que você não vai ali e não dá aquele tique. Então, vamos ver o que vai rolar. Se você não se atentar, você mesmo se sabota. E você se sabota sem nem perceber. 1 dia, 2 dias, 3 dias. A hora que você viu, passou 1 mês. A hora que você viu, passou 2023. Qual que é o meu propósito aqui? Virar essa chavinha. Ligar essa chavinha dentro de você para você acordar. Dá tempo de fazer muita coisa em 2023 ainda. Só que quem precisa decidir? Você. E o que eu quero te mostrar aqui? Que você atender em casa pode ser um gatilho na sua cabeça de você imaginar que você é menos profissional do que uma outra profissional da sua cidade que tem o estúdio dela. Ou muitas vezes você acredita que o seu trabalho é pior do que aquela profissional que atende num salão ou numa clínica. O que a gente precisa alinhar? Deixar muito bem alinhado aqui. Tome muito cuidado com o nível de comparação que vocês fazem da vida de vocês com a vida do outro. Porque se você se comparar comigo agora, o que eu tenho agora? Poxa, a Thaís tem bastante seguidor nas redes sociais, a Thaís tem bastante alunas com resultado. A Thaís tem o estúdio dela, a Thaís tem a marca, a Thaís tem os produtos, a Thaís tem a ring light, a Thaís tem isso, a Thaís tem aquilo. Tenho, hoje eu tenho. Só que olha que sacanagem você se comparar comigo de hoje e você não olhar para essa Thaís daqui. Porque muitas vezes você vai começar como eu comecei. Eu comecei assim, gente. De uma maneira totalmente improvisada. Olha que sacanagem você vai fazer se você se comparar com a minha história atual. Com a sua atual. É injusto. E não estou falando que é injusto comigo, porque você não está valorizando a minha história. Não, você não precisa valorizar a minha história, porque eu preciso valorizar, então tá tudo bem. É injusto com quem? Com você mesma. Porque quando você compara a sua história de hoje com a história de outra pessoa e você se sente inferior, você está desvalorizando quem? A outra pessoa? Não, você nem conhece, você nem me conhece direito. Você está desvalorizando você mesma. O que é melhor? Se você está iniciando, se você está começando, se você está nos primeiros meses. Aqui eu tinha 2 anos na área, gente. Não era nem meses, era anos. Eu era CLT e eu fazia sobrancelha como uma renda extra, porque eu não acreditava que isso aqui me daria dinheiro, me faria viver disso. Então, quando você for se comparar comigo, mas para Thaís, lembra dessa Thaís aqui, ó. Não por mim, para você. Para você perceber que a história de todo mundo começa de algum lugar, começa de alguma forma. E todas nós vamos começar a fazer muitas coisas de maneira improvisada. Você não é menos profissional porque você não tem marca. Você não é menos profissional por atender num cômodo da sua casa. Você não é menos profissional porque você não tem 1 bilhão de pinças. Você não é menos profissional porque você não tem as marcas mais caras do mercado. Porque você não tem um jaleco maravilhoso. Porque você não tem a roupa que a fulana de tal usa. Porque você não consegue servir um cappuccino para sua cliente. Gente, pelo amor de Deus. Eu comecei na área desse jeito aqui, eu fazia dinheiro. Quanta gente tá na área e tá fazendo dinheiro sem ficar inventando moda. Trabalho, gente, trabalho. Foca no arroz com feijão bem feito. Eu podia, aqui, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu pudesse dar uma palavrinha com essa Thaís do passado, eu ia falar, Thaís, tudo bem, você não tem a marca, você não tem onde atender, mas bota uma máscara, né? Nem essa noção eu tinha, gente, porque essa foto aqui eu tô falando de uns 9 anos atrás, mais ou menos.
Era mato, gente. Era mato, mato, mato a nossa área. Então, se eu pudesse dar uma ajudinha para essa Thaís do passado, eu ia falar, ô, coloca uma blusa menos decotada, né? Prende melhor o cabelo para não cair no rosto da cliente, põe uma máscara. Mas eu não ia falar para ela que ela era menos profissional porque ela estava sentada na cama e a cliente deitada no colo dela. Esforçada. Esforçada pra caramba. Sempre quando alguém der pitaco no seu trabalho de maneira negativa, perceba o quanto essa pessoa está fazendo pela própria vida dela. E na maior parte das vezes, quando as pessoas criticam ou falam o que a gente precisa mudar na nossa vida, aquilo nem é uma verdade na vida dela. Ou vocês acham que nessa época, eu mesmo não tendo nada, nem resultado expressivo, nem maca, nem mocho, nem nada para atender, eu não ouvia. Ai, quem que você pensa que você é que está atendendo sobrancelha? No seu quarto, na sua cama. Eu que não vou fazer sobrancelha com você assim, não. Minhas amigas da época faziam com outra pessoa. Eu preferia ir com outra pessoa do que fazer a sobrancelha comigo. Bem. Então, quando a gente começa, a gente vai começar a improvisar muito. E quando eu falo para vocês sobre comparação, tomem muito cuidado. Porque se vocês compararem a história de vocês, iniciantes ou que estão batalhando agora atualmente, com uma história de sucesso de alguém, vocês vão estar sendo desleais com vocês mesmas. E um dos maiores pontos de fracasso, de desânimo, de desistência é comparação. Porque o que eu sinto? Nós temos uma coisa maravilhosa com as redes sociais, que é isso aqui. A gente pode usar as redes sociais a nosso favor para escutar pessoas que nos elevam, que nos motivam, que nos auxiliam, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas criadoras de conteúdo, algumas pessoas que muitas vezes não é nem porque elas querem fazer isso, não é nem o intuito. Mas, dependendo da forma como é compartilhado, gera uma certa comparação na outra pessoa, do tipo, ai, mas se eu não tiver isso, eu não sou profissional quanto você. Mentira, gente. Parem de ter cabecinha de suco. A minha mãe sempre, não sei se vocês já ouviram isso, né? Minha mãe sempre falava que gente desajuizada tinha cabeça de suco. Não tenham cabeça de suco. Pelo amor de Deus, tenha uma cabeça centrada de entender que cada um de vocês está no processo que precisa estar. Ninguém vai passar pelo que você tem que passar, meu amor. Nem eu, nem a sua mãe, nem a sua avó, nem a sua prima, nem ninguém. É você que tem que passar pelo que você está passando. Não dá para colocar no ombro do outro a responsabilidade. Por isso, é muito bom a gente entender o poder de valorizar a nossa história. Quando a gente fala desse atendimento, eu comecei atendendo assim, beleza. Depois, gente, o que aconteceu na minha história? Depois, na foto anterior que eu atendia na minha cama, eu era CLT, então eu trabalhava carteira assinada, trabalhava numa loja de roupas, e depois trabalhei numa loja de sapatos, fui mandada embora dos 2 empregos, e aí quando eu fui mandada embora do segundo emprego, eu precisava de dinheiro. A gente não vive de gratiluz, né? A gente não vai comprar uma coisa que a gente precisa comprar e falar muito obrigado. Não, é dinheiro que a gente faz a troca. E aí eu precisava de dinheiro, eu precisava fazer grana. E quando eu saí do segundo emprego, eu falei, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu entrego o currículo de novo, ou eu já fazia sobrancelhas como uma renda extra, fazia sobrancelha e maquiagem na época, ou eu começo a empreender 100%. Eu falei, ai, quer saber? Eu vou ter muita coragem, sem dinheiro nenhum, mas vou ter coragem e vou começar a empreender. E foi nessa primeira fotinha aqui. Eu peguei o dinheiro que eu tive da rescisão desse trabalho que eu fui mandada embora, e aí eu investi nessa cadeira e investi numa penteadeira. E coloquei lá na sala de estar da casa dos meus pais. Pedi para eles se podia usar a sala, arrancamos o sofá, um dos sofás, e eu coloquei isso daqui e comecei a atender ali na casa dos meus pais. Foi assim que eu comecei de uma maneira mais profissional. E nessa época, quando eu comecei, a minha agenda começou a ficar mais movimentada. Porque antes eu atendia só a domicílio ou na minha cama. E quando eu fiz isso aqui na sala de estar da casa dos meus pais, já começou um movimento na minha agenda.
Na época a gente não tinha Instagram. Na época era muito forte Facebook. Então eu sempre fazia postagens em grupos de Facebook. O meu Facebook ele era bem movimentado porque eu sempre postava bastante foto, bastante vídeo. Eu sempre fui bastante do marketing, bastante das redes sociais. Na época tinha o Snapchat, então eu usava tudo para divulgar o meu trabalho, porque eu precisava de dinheiro, precisava que isso desse certo. Não tinha como eu enviar currículo de novo, porque eu não queria trabalhar para outras pessoas, eu precisava fazer dar certo. E quando eu comecei a atender na casa dos meus pais assim, foi questão de meses. Eu comecei a atender foi agosto do ano de 2015 ou 2016, acho que 2016. E em julho de 2017 eu já consegui alugar o meu estúdio. Então foi cerca ali de mais ou menos um ano trabalhando na casa dos meus pais, para que eu pudesse posteriormente sair da casa dos meus pais e alugar o meu estúdio. Ai, Thaís, mas se você tá falando que dá para atender em casa e tá tudo bem, por que você não continua atendendo em casa? Porque a casa não era minha. A casa era dos meus pais. Os meus pais, nessa época, como a gente tinha essa sala, eles acabaram perdendo esse cômodo e o meu pai, ele sempre gostou muito de assistir a televisãozinha dele. Então, basicamente, nesse um ano, o meu pai não teve a televisão dele. Meu pai, às vezes eu chegava, gente, eu lembro disso, às vezes até me emociono, porque às vezes eu saía, né, atendia o dia inteiro, às vezes saía à noite e tal. Aí, às vezes eu voltava em casa. Eu tinha uma maca, que depois eu comprei uma maca de 3 posições, e eu coloquei no lugar do outro sofá, né? Que daí ficou sem sofá geral. E eu lembro de, às vezes, chegar em casa, meu pai tá deitadinho, assim, na maca, 3 posições. Meu pai, gente, é enorme. E ele deitado, eu falava, essa maca vai tumbar com meu pai qualquer dia. Ele deitadinho, assim, na maca que eu tinha, e assistindo a televisãozinha dele. Ai, aquilo cortava meu coração, eu falava, não acredito que eles estão fazendo isso pra mim. Mas fizeram, entende? E eu só não continuei na casa deles porque era a casinha deles. E eu não queria continuar o meu atendimento lá por conta de ser a casa deles. Eu não conseguia reformar um outro espaço porque não tinha local. Então eu tive a preferência de sair da casinha deles e alugar o meu estúdio. Mas o que aconteceu nesse período que eu estava dentro da sala de estar da casa dos meus pais? Foi o meu guinar. Foi o momento em que eu de fato enxerguei a área das sobrancelhas, a área da beleza como uma profissão, e foi de fato o momento que eu fiz acontecer. Quando eu estava na casa dos meus pais atendendo, eu já comecei a faturar 5 mil reais ali por mês tranquilamente. Eu comecei a faturar, lógico, no primeiro mês que eu atendi, eu não faturei quase nada. Mas, posteriormente, nos próximos meses, eu o quê? Fui aumentando o meu faturamento, e eu tive um faturamento maravilhoso atendendo na sala dos meus pais. As minhas clientes iam, as minhas clientes ficavam sentadas esperando, as minhas clientes muitas vezes ficavam juntas no mesmo ambiente. Isso nunca foi um impedimento para que eu pudesse fazer acontecer. Depois, quando eu saí da casa dos meus pais e aluguei meu estúdio, esse é o meu estúdio atual. Eu fui para um anterior desse daqui, né? Eu tô nos dias de hoje, que também é o meu estúdio de gravações e tudo mais. E aí, depois, quando eu aluguei esse outro espaço, que foi fora da casa dos meus pais, eu continuei com o meu crescimento da mesma maneira. Todas as clientes que iam na casa dos meus pais começaram a ir no meu novo estúdio e eu me consolidei ali também. Qual que é o ponto principal? Se eu, naquela época, que eu precisava fazer acontecer, que eu precisava fazer das sobrancelhas a minha profissão, porque eu tinha sido mandada embora do emprego, se eu ficasse, mas não dá pra fazer porque é na casa dos meus pais, mas não dá pra atender porque eu não tenho estúdio, mas não dá pra... eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu só tinha coragem, gente. Eu só tinha vontade de fazer acontecer. Era isso. E é isso que vocês precisam ter na cabeça de vocês. Eu preciso fazer acontecer. Os meios que eu tenho são esses, então eu vou dar o meu melhor com o que eu tenho hoje. Então, muitas vezes, quando você começar a atender na sua casa, vai ser num cômodo da sua casa. Vai ser, já atendi em puff. Cadê a galera? Cadê vocês? Quem aqui atende em casa? Vocês já atenderam? Vai começar a aparecer um monte aqui, ó. Quem aqui já atendeu em puff? Gente, quando você atende em puff, você coloca na cadeira agora. Essa cadeira é bonita, né, gente? Tô falando de um puff. Aqueles puff mesmo, aqueles quadrados, sabe? O puff, ele tem uma altura que dá no joelho, mais ou menos. Então, a sua cliente, ela fica sentada aqui, assim, ó. Pensa que minha cliente ficava sentada aqui, assim, bem baixo,
E eu alta, eu tenho quase 1,70. Eu ficava assim, ó. E atendia assim, ó. O dia inteiro com a costa assim, ó. Às vezes eu ia na casa de cliente, atendia. Ela deitava na guarda do sofá. Sabe, na guarda que tem do sofá, no braço do sofá? Minha filha, era ali mesmo que atendia ela. Aonde a cliente escorasse, eu tava com a pinça fazendo sobrancelha. Não tinha tempo ruim. Então, cadeira de cozinha, cama de cliente. Gente, eu já atendi cliente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é em tudo quanto é lugar. Às vezes, quando eu ia a domicílio, às vezes eu ia no serviço da cliente, fazia no banheiro de serviço. Entenda, quem quer, gente, faz acontecer. Quem quer começar, vai e faz o negócio acontecer. Ó, eu atendo, já aconteceu comigo, faço a mesma coisa. A gente compartilha todas as designers de sobrancelhas e futuras micropigmentadoras e micropigmentadoras, a gente compartilha do mesmo neurônio, gente. A gente compartilha da mesma história, entendam. Nossas histórias são muito, muito, muito parecidas. O que acontece com você aconteceu comigo, às vezes até acontece até os dias de hoje. Então, qual que é o ponto? O que fez com que, mesmo com tudo isso, mesmo sem as melhores condições, mesmo que eu não tivesse isso, que eu não tivesse aquilo, ou que você não tenha, o que vai fazer com que você cresça, com que você continue, com que você prospere na área? Trabalho, continuar trabalhando, capacitação, se capacita, busca conhecimento, busca participar do que você conseguir para você ter mais conhecimento. Visão. Tenha visão do seu negócio, acredite que o seu negócio vai crescer, acredite que o negócio vai para frente. Esse ponto dói, não tenha vergonha. Eu vejo que muitas de vocês têm vergonha da situação atual de vocês. Sabe o que a gente tem que ter vergonha nessa vida? De fazer coisa ilícita, de passar a perna nos outros, de ser desonesta, de ganhar dinheiro custa de alguma tragédia em cima de outra pessoa, fazer coisa ilícita. Isso a gente tem que ter vergonha. Agora, trabalhar com honestidade, fazendo o seu, focando no seu, a gente não tem que ter vergonha disso, não. A gente tem que ter orgulho. As pessoas ao nosso redor vão falar, vai dar risada muitas vezes. Ela... O que essa daí pensa que ela acha que é designer de sobrancelha, atende na casa dela? Larga que fala. Quando o outro fala de nós, ele fala mais dele do que da gente. Toda crítica que a gente recebe, independente de quem seja, diz mais sobre o outro do que sobre nós. Porque uma crítica é como se aquela pessoa colocasse um espelho na frente dela e falasse sobre ela. Porque a gente só pode falar o que tem aqui dentro. Não tem como sair alguma coisa daqui de dentro que não seja nosso. Quando a gente fala da vergonha, né? Ai, mas eu não tenho o melhor para apresentar para minha cliente. Depois de um certo tempo que você tem na profissão, você começa a perceber que as suas clientes são suas clientes porque tem você. Não porque tem a marca. É um adendo, um plus. Depois de um tempo que você tem na área, você começa a perceber que a sua cliente vai até você pelo carinho que você tem por ela. Por como você a trata. Sabe por quê? Porque você pode ser uma profissional que atende em casa e ter um atendimento excepcional no WhatsApp, na recepção quando essa cliente chega, na expectativa que você conversa com ela para entender o que ela quer da sobrancelha, no carinho que você tem, no toque que você vai dar na pele dela, no quanto você vai ser gentil em explicar cada passo do protocolo que você vai fazer na sobrancelha dela, do quanto você vai ser gentil em escutar o que ela tem para falar, no quanto você vai ser uma profissional capacitada a ponto de direcionar o olhar da sua cliente para o melhor resultado da sobrancelha dela, alinhar a expectativa. Na sua casa, você pode fazer um pós-venda. Você pode ser aquela profissional que vai mandar uma mensagem uma semaninha depois perguntando se ela gostou da sobrancelha, como que ficou. Isso
independente do local que você estiver. Sempre quando a gente compra alguma coisa, a gente compra quem está vendendo primeiro. Para e pensa. Imagina que você vai comprar. Deixa eu pensar em alguma coisa que a gente compra. Imagina que você está precisando comprar uma televisão para sua casa. E você quer comprar uma televisão, mas você quer ver essa televisão. Você não quer comprar pela internet. Tá? Não quer entrar no aplicativo da Magazine Luiza e comprar. Não. Você quer ir ver a televisão, você quer ver o tamanho da polegada de uma, o tamanho da polegada de outra. Algumas de vocês, em um momento de compra, já deixaram de comprar ou compraram pelo vendedor? Por quem te atendeu? Eu já. Dependendo do lugar e da forma como eu sou tratada pelo vendedor, pela pessoa que me atende, ou eu compro e compro além do que eu iria comprar, ou não compro. Por quê? Porque nós compramos primeiro a pessoa que fala sobre o produto que vamos comprar. Então, a sua cliente, ela compra primeiro você. Ou, sabe por que ela compra primeiro você? Faz o teste. Posta só foto do seu estúdio. Posta só foto do estúdio no seu Instagram para ver se alguém agenda horário pela marca que você tem. Veja se tem alguma profissional da nossa área que só fica postando foto da marca, do estúdio, da lâmpada, do cappuccino, do mocho, da pinça, do pigmento. Quem só fica postando coisas que tem dentro do estúdio, malemar vende. Por quê? Porque a pinça precisa da pessoa para pinçar. E quem é a pessoa que pinça? Você, profissional. Por isso que a sua cliente compra primeiro você. E por isso que, independente do lugar que você estiver, se você for uma profissional capacitada, se você for uma profissional apta, você terá cliente para atender. Faz sentido? Virou uma chavinha na cabeça de vocês? Importante que vocês tenham esse entendimento e essa noção. Mais importante que onde é quem fará o trabalho e o que será entregue. Então, ao invés de você só ficar focando, mas eu trabalho em casa, mas eu atendo em casa, ninguém vai querer vir aqui, mas eu atendo no bairro, eu atendo no meu apartamento. Mais importante que onde é quem, que é você, que a pessoa te compra primeiro, e o que será entregue? Seus resultados. Então, quando você for vender, o seu espaço é só o veículo, é só a base que você precisa ter para você realizar os atendimentos. Mas é o principal? Não. Quem é o principal? Você. Quando vocês entenderem essa potência, vocês vão parar de ter vergonha de onde vocês atendem, vergonha do momento atual, parar de ficar se comparando com as outras profissionais. Por quê? Porque vocês entendem que vocês são um progresso ou não. Entende? Tá tudo aí, mulher. Thaís, mas eu não sei o que eu faço para ter sucesso. Tá tudo aí. Você? Mas eu não sei mais o que eu faço para conseguir captar cliente. Você? Mas eu não sei o que eu faço mais para eu conseguir melhorar meus resultados. Você? A resposta é você. Muitas vezes a gente fica procurando segredo. Não tem segredo, mulher. É você. Você. Por isso que eu gosto sempre de ser o quê? Uma professora que, muito além de mostrar para vocês a técnica, gosto de falar da mentalidade e da venda. É o nosso triângulo de sucesso.
técnica, visão, que é mentalidade, e venda. Sim, essas 3 coisas, dificilmente você vai conseguir ter sucesso em qualquer âmbito que você quiser trabalhar. Porque você precisa ter capacitação na técnica, precisa ter visão, que é a mentalidade, porque senão, se você não tem inteligência emocional para você conseguir crescer, você não cresce, e tem que saber vender, porque venda é troca. Se não tiver venda, não tem faturamento. Se não tem faturamento, não é profissão, é hobby. Tô cansada de ter um monte de designer de sobrancelha, de micropigmentadora com hobby. Não é trabalho de filantropia, não, meu povo, é profissão para fazer grana mesmo, dinheiro. Ok? Coloquei um outro ponto aqui, ó. Eu falei para vocês que são vocês, ó. Quem cria a oportunidade? Quando a gente vai parar e pensar, Thaís, quais são os 3 pontos principais para independente do local de atendimento que eu tenha, seja na minha casa, seja domicílio, seja numa clínica, seja num salão, o que eu preciso ter para eu conseguir captar cliente, para eu conseguir crescer na área? Vamos lá. Vou tomar meu chazinho um pouquinho aqui. Enquanto eu tomo meu chazinho, vocês já estão inscritas pro workshop que começa segunda-feira, né, gente? Quem tá inscrita, já manda aqui nos comentários. Já me inscrevi, para eu saber se você tá inscrita. Pelo amor de Deus, se você não se inscreveu, depois você se inscreve pelo link da minha bio, porque segunda-feira começa. Isso aqui é só o aquecimento. Imagina as nossas aulas da próxima semana. Lembrando que todo mundo que participar do workshop da próxima semana vai receber um certificado de participação. Nós teremos sorteios durante as nossas aulas do workshop, vai ter premiação, vai ter certificado. Então, não tem como não estar inscrito, hein? Tô de olho em vocês. Já me inscrevi. Perfeito, então. Bora! Quais são os 3 pontos principais que você precisa criar, que você precisa mostrar e que você precisa exercer independentemente do local que você esteja? Isso vale para atendimento a domicílio, atendimento em casa, atendimento em clínica, atendimento em salão, atendimento no seu próprio estúdio. Você é quem cria a oportunidade. Nós temos a maravilhosa chance de ou pegar uma coisa que é difícil na nossa vida e transformar aquilo ali numa oportunidade, ou transformar aquilo numa muleta de lamentação. Uma desculpa, ela pode fazer você mudar, ou ela pode somente servir como muleta. Se uma desculpa é uma muleta na nossa vida, a gente não progride. Se uma desculpa se torna uma oportunidade, nós progredimos. É basicamente aquela frase: enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Comecem a perceber na vida e na trajetória das outras pessoas, não só na área das sobrancelhas, mas pessoas que você conhece, que você segue, percebam o nível de oportunidade que as pessoas criam para a própria vida, para elas conseguirem crescer. Ao invés de você, muitas vezes, faz atendimento a domicílio, você vai na casa de cliente, aí você tem aquele pensamento que isso é uma coisa ruim. É muito ruim. Você pode vender isso como uma oportunidade. Imagina você vender, atendimento a domicílio. Fique bonita sem sair de casa. Atendimento a domicílio. A beleza chega até você. A autoestima chega até o seu endereço. O autocuidado chega até o seu endereço. Eu vendo o quê? Uma oportunidade. É atendimento a domicílio. Para muitas que atendem a domicílio, muitas vezes falam, mas a cliente não vai querer ser atendida em casa. Quem disse? Tem um montão de gente que quer ser atendida em casa. Mas aí a oportunidade para mim que atendo na minha casa, por exemplo, Thaís. Thaís, mas eu atendo na minha casa e minha casa é de bairro. Eu não estou no centro da cidade. Maravilhoso. Quem que você vai atender? As pessoas do seu bairro? Qual é a oportunidade? Venha fazer as suas sobrancelhas sem precisar ir longe. Você pode ficar conhecida no seu bairro
A ponto do quê? Das pessoas não precisarem sair dali para fazer atendimento em um outro bairro. Ai, mas ninguém vai querer porque eu atendo na minha casa aqui. Crença. Sabe por que é crença? Porque ninguém manda mensagem para querer saber o preço da sobrancelha e pergunta: ai, mas você atende na sua casa? Ela manda mensagem querendo saber o preço do quanto você cobra pelo resultado que você entrega. Quando você vai vender o seu atendimento, você colocar como empecilho ou a forma como você falar para sua cliente for de uma maneira se desculpando, você já está se desvalorizando. Então, por exemplo, imagina quando alguém manda mensagem para você e aí você atende na sua casa e você acha que isso é um problema. E aí a pessoa fala: ah, legal, eu gostei, quero agendar. Aí você fala assim: ai, mas tem um problema. Eu atendo na minha casa. Tem problema? Quem é a sua cliente para falar se tem problema ou se não tem problema, minha querida? É o seu trabalho. Ai, mas eu atendo aqui no bairro. Tem problema? Que problema? Você não pode colocar à mercê da outra pessoa validar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Quando uma pessoa chega até você, muito provavelmente ela já sabe a região que você atende. Então você fala: esse endereço aqui, nesse local. Se você, vamos dizer, der uma desculpa só porque você atende na sua casa, você já está mostrando que o seu trabalho não vale tanto quanto. Porque a forma como você vende o seu trabalho vai criar valorização na cabeça da pessoa. Você atende num estúdio, você atende num salão, por exemplo. É passar o quê? O seu endereço. Atendo nesse endereço aqui. Ai, Thaís, isso eu sei que existe. Não vou ser hipócrita, porque eu sei que existe e já aconteceu comigo. Vai ter aquela cliente que vai falar assim: ai, mas você atende na sua casa? Ah, então acho que não. Ai, eu vou chorar. Ai, meu Deus. A cliente não quer vir porque eu atendo na minha casa, que horror. Tô me sentindo péssima. Mulher, não me faça atravessar a tela desse celular e te dar um chacoalhão. Acorda. Quem é essa pessoa na sua vida? Que peso ela tem para te deixar tão mal por falar que não quer ir na sua casa fazer a sobrancelha porque você atende na sua casa? Você nem conhece essa pessoa. Deixa ela. Que pena. Quem perde é quem te perde. O que você tem que fazer? Praticar o amor ao próximo. Sabe o que é praticar o amor ao próximo? Amor ao próximo cliente. Não quer vir? Tudo bem, tem quem queira. O que a gente não pode fazer? Colocar na mão de uma pessoa desconhecida, na mão de uma pessoa que está contratando o nosso trabalho, o poder de fazer com que aquela pessoa nos deixe mal. Ai, não quero fazer sobrancelha aí com você porque você atende na sua casa. Tá bom. Tudo bem. Sem problema nenhum. Quando você quiser vir fazer a sobrancelha, estou à disposição. Ai, Thaís, mas ela não vai gostar. E daí, querida? Quando você nasceu lá na Santa Casa, quando estava lá no hospital, estava escrito naquela pulseirinha que botaram no teu braço lá, estava escrito: nasceu para agradar clientes de sobrancelha? Não. Então você tem que agradar ninguém. Lá estava escrito quem? Seu nome. Então você tem que se valorizar. Lembra sempre disso. Ai, mas o outro não vai gostar. Lembra o que está escrito quando você nasceu na Santa Casa da sua cidade, na pulseirinha do teu braço. Estava escrito: nasceu para agradar clientes das sobrancelhas? Não. Estava escrito teu nome. Ou seja, você. Então, se alguém não gostar
do teu preço, da onde você atende, de como você trabalha, da tua regra de atendimento, de você não atender depois do horário, de você não atender atrasada. Problema da pessoa. Não tá escrito o nome dela na sua pulseirinha. Agora, se a inteligência emocional for fraca e você começar a ficar mal, porque as pessoas não vão... Gente, isso vai acontecer com uma ou outra pessoa. Não vou dizer que não vai acontecer, porque existe ser humano assim. Uma ou outra pessoa. Se isso fizer com que você se sinta inferior, você precisa trabalhar mais a sua autoestima e você precisa trabalhar mais quem você é. Porque aí o outro tá tocando numa ferida que ele nem sabe que existe. Você não pode permitir isso. Senão qualquer pessoa fala o que quer e te atinge. Essa é a oportunidade, entende? A oportunidade somos nós que criamos perante as situações. A forma como nós vivenciamos, a forma como nós enxergamos as coisas que acontecem é que dão significado para a nossa vida. Enquanto umas pessoas vão chorar, outras pessoas vão vender o lenço. Quem eu quero que vocês sejam? Tá vendendo. Ó. Vendendo lenço. Ok? Depois da oportunidade, o que nós temos? Quem mostra diferencial. Tá fazendo sentido, gente? Tô sem papa na língua hoje, hein? Tô falando. Pra quê? Pra vocês acordarem, porque eu quero vocês com a mentalidade alinhada pro nosso workshop. Tem que chegar sendo uma pessoa diferente. Quero que vocês encarem a vida de vocês de maneira diferente. Se vocês começarem a encarar a vida de vocês diferente, relacionamento de vocês melhora, vocês como mãe melhoram, vocês como filhas melhoram, vocês como profissionais melhoram, tudo vai melhorar. Quem mostra diferencial? O que é diferencial? É a maçaneta da porta do seu estúdio na rua principal da sua cidade? Não. Ninguém tá nem aí pra maçaneta que tu coloca. Ninguém tá nem aí pro cappuccino que você faz. Quem agenda um horário com você, agenda pelo resultado que você está entregando na sobrancelha. Ponto. A maçaneta, o cappuccino, o cheirinho, o over delivery, a massagem é penduricalho. Não estou dizendo que não é válido. É válido. Só que a gente basear um sucesso de uma profissional somente nisso é muita sacanagem. Não é. O que é diferencial de uma profissional atualmente? De verdade, atualmente, se você for uma profissional capacitada, se você for uma profissional preocupada com as suas clientes, se você for uma profissional que trabalha com biossegurança, se você for uma profissional que faz uma excelente venda, pós-venda, que busca entender o que a sua cliente está buscando na sobrancelha, isso já é um diferencial. Porque nos dias de hoje, as pessoas estão perdendo muito a base. Estão focando muito na ação, vamos dizer, secundária, que é o quê? Um over delivery, um algo a mais que você pode oferecer, e tá deixando o arroz com feijão de lado. Então, o que a gente vê muitas vezes é um atendimento que não está visando a entrega da sobrancelha em si, está visando muito mais do que isso. Só que se o arroz com feijão não é bem feito, não vai ser o cappuccino que vai salvar. Não vai ser um over delivery que você faça. Não vai ser a massagem que você vai fazer. Isso é complemento de um bom trabalho. E qual que é o seu diferencial? Aquele que ninguém tira de você. Ser você. Do seu jeitinho. Você não precisa se encaixar no padrão de outras pessoas. Você, do seu jeito, da maneira como você cuida das suas clientes, da maneira como você trata elas no seu estúdio, da maneira como você se preocupa com o próximo agendamento, da maneira como você se preocupa com a biossegurança.
é o seu diferencial. Isso é que vai fazer com que você se diferencie das outras profissionais. Por quê? A gente tem muitas profissionais trabalhando na área das sobrancelhas atualmente. Com certeza, gente, a nossa área cresceu muito depois da pandemia para cá. Eu acredito que muita gente viu a oportunidade de entrar no mercado. Isso é uma coisa ruim? Pelo contrário. Sabe por que é uma coisa maravilhosa? Porque a gente está alavancando a nossa profissão. Só que o que a gente vê? Um grande número de profissionais trabalhando na nossa área, mas profissionais que estão se guerreando por preço. Então, muitas vezes você fala assim, mas eu moro num bairro e no meu bairro tem 5 designers de sobrancelha. Tem 2 micropigmentadoras. A cada esquina tem um salão. Mas pode perceber, a briga delas é preço. Quem cobra mais barato, uma do que a outra. Se uma tá cobrando 20, eu vou colocar 18. Nossa, R$2 vai fazer muita diferença. Se uma tá cobrando 25, a outra vai fazer 22. Gente, não quero que vocês entrem em briga de preço, não. Larga o povo que fique guerreando lá com briga de preço. Eu quero que vocês se diferenciem por serem vocês e não pelo preço. Porque se a gente entra numa guerra de preço, vence quem tá mais barato. E qual que é o problema de quem tá mais barato? Você fica sempre à mercê do preço. Se você quiser subir o seu preço amanhã, o seu cliente não paga. Então você precisa ser como as suas concorrentes são? Ou você precisa prestar tanta atenção nas suas concorrentes? Não, foca em você. Porque a concorrência, nos dias atuais, estão brigando por preço. Qual que é o mar azul, o oceano azul que a gente tem na nossa área? Profissional que se valoriza. Que é o que eu quero, é o meu propósito de vida aqui na minha rede social, na minha metodologia, no nosso workshop, mostrar para vocês. Deixa o povo se guerreando lá pelo preço. Deixa lá eles fazendo de 25 por 22. Enquanto eles estão cobrando 22, você vai estar cobrando 50. Eles vão ter que trabalhar dobrado para faturar o que tu fatura. Essa é a visão. Esse é o diferencial. Agora, fora o diferencial, como que a gente vai criar a autoridade? Se nós juntarmos a oportunidade que nós criamos com o diferencial, sem brigar por preço, automaticamente você vai começar a criar a sua autoridade. O que é autoridade? A autoridade é o quanto você se coloca no campo de batalha. Quanto mais você se coloca no campo de batalha, mais autoridade você tem. Por isso que quando, muitas vezes, você coloca o seu trabalho nas redes sociais, você aparece, você fala, você mostra, você está sempre mostrando que você está estudando. Se você está participando do aquecimento, se você vai participar do workshop da próxima semana, printa as aulas que você está fazendo. Se você participou da aula de treino de ontem e você pegou o treino, mostra que você está treinando. Isso cria autoridade. Isso mostra que você está no campo de batalha. E campo de batalha traz autoridade perante as outras pessoas. Outro ponto muito importante. Quando a gente fala, né? Mas eu quero me tornar uma autoridade, quero me tornar reconhecida, quero que as pessoas saibam sobre o meu nome. Se você continuar ou tiver a mentalidade imaginando que você vai precisar guerrear por preço, você não vai se tornar uma autoridade. Ou você vai ter uma autoridade negativa, porque as pessoas da sua cidade ou do seu bairro vão começar a conhecer você como a designer mais barata do bairro. Eu não quero isso para vocês, não. Você quer? Você quer ser mais barata? Sabe por quê? Porque quando eu nasci, na minha pulseirinha lá de maternidade, não estava escrito lá: essa aqui vai ser a mais barata, porque não vale tanto. Parece, estava escrito Thaís, meu nome lá. Eu tenho que ser a melhor, tenho que ser valorizada. Eu quero o meu nome sendo reconhecido pelo valor que eu gero na vida das minhas clientes. Ponto. É muito importante a gente entender o que a gente quer. Quanto mais honesta a gente for com aquilo que a gente quer, menos sofrimento tem na vida. Anota isso.
Quanto mais honesta você for com aquilo que você quer, menos sofrimento você vai ter na sua vida. Eu vi que alguém mandou aqui nos comentários. Hoje eu trabalho menos e eu ganho mais. Exato. Lembra que a gente estava falando de comparação? Muitas de vocês que estão iniciando na área das sobrancelhas, muitas vezes olham para uma concorrente, não das redes sociais, mas da tua cidade, do teu bairro e da sua região. E aí, às vezes, você olha para aquela profissional que já está há mais um tempo e você olha e fala, mas a agenda dela tá cheia, a agenda dela tá lotada. Só que você olha o preço dessa pessoa, não é um preço que você cobraria, porque talvez você cobre até mais sendo iniciante do que aquela profissional. Quando você olha uma profissional que está com a agenda cheia, mas o preço é baixo, você não tem que querer estar no lugar dela. É dó, pena, gente. Muitas vezes ela vai trabalhar o dia inteiro, ela vai atender 10, 15 clientes por dia para faturar o que muitas vezes você precisa trabalhar metade do tempo e faturar o mesmo. Fatura o mesmo, mas lucra mais. Por quê? Pensa, se ao invés de você cobrar R$ 20 no design, você começar a cobrar 40, uma profissional que atenda só 10 clientes a R$ 20 são R$ 200. 10 clientes, 10 horas de trabalho. Você em 5 horas de trabalho faz o mesmo tanto. Metade. Entende? Então, não é preço que a gente precisa entrar. Valor, diferencial, criação de autoridade. E tudo isso vocês criam independente do lugar que vocês atenderem. Em casa, a domicílio, em salão, em clínica, porque isso daqui a gente não leva em consideração o material. Nós levamos em consideração você. Você é que vai dar voz para os materiais. Você é que vai dar trabalho para os materiais, e não o contrário. Então não inverta a ordem. É primeiro você e depois o restante. O local, os seus materiais, a marca, o seu carrinho auxiliar. Primeiro é você. Essa que precisa estar bem capacitada. Não só em técnica, mas em mentalidade e em venda. Porque é isso daqui, em contrapartida, vai chegar. Ok? Perfeito. Vocês estão gostando? Estão achando maravilhoso? Eu queria trazer para vocês aqui uma pessoa, a Jennifer. Será que a Jennifer está por aqui? Jennifer, meu amor, se você estiver por aqui, me dá um alô. Eu quero que vocês conheçam uma profissional, que é a Jennifer. A Jennifer, ela é uma profissional que ela atende na casa dela. Então, muitas de vocês que vão começar a atender em casa, ou muitas vezes já atendem na sua casa, e tem vergonha por conta disso, ou não sabe como alavancar suas vendas, não sabe como crescer. Mais do que somente eu falar para vocês aqui, eu quero trazer uma pessoa que vivencia isso no dia a dia e que tem tido resultados maravilhosos realizando atendimentos em casa. Deixa eu ver se a Jennifer está por aqui. Bora lá. Está muito top essas aulas. Ai, fico muito feliz. Oi, Jê. Eita, tudo bem? Tudo ótimo. E você, meu amor? Gente, tudo jóia. Que prazer estar aqui novamente com você. Prazer é todo meu, meu amor. Seja muitíssimo bem-vinda. Linda como sempre. E antes da gente começar, quero que você se apresente para as meninas poderem te conhecer. Fala seu nome, sua idade, de onde você é. E conta como foi todo esse processo de você se tornar uma 7h30 atendendo em casa. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você novamente. É sempre uma alegria imensa, né, participar. Já é, acho que a terceira vez que eu participo aqui com você. Para quem não me conhece, eu me chamo Jennifer Milagres, sou de Barbacena, do interior de Minas.
Sou formada em pedagogia e criei um rumo aí totalmente diferente da minha área. Hoje eu trabalho, eu sou uma empreendedora, sou formada em pedagogia, como eu disse, mas hoje, atualmente, eu trabalho na área da beleza. Atualmente, porque antes eu já trabalhava com sobrancelhas, quando eu trabalhava com CLT, quando eu me formei como professora, mas eu não tinha a minha profissão como realmente a minha profissão hoje. Era um extra. E aí, quando veio a pandemia, eu precisei me reinventar. Então, foi onde eu criei a minha oportunidade. Eu já sabia fazer sobrancelhas, eu não tinha tanta formação, mas era uma área que eu gostava muito. E foi onde eu criei essa oportunidade. Abri um estúdio na minha casa e de lá para cá eu não deixei de atender mais. Não quis voltar para a área da pedagogia. Eu era contratada pela prefeitura, então assim, eu fui exonerada do cargo bem no início da pandemia, né? E eu ganhava R$ 1.040. Então eu trabalhava muito, trazia muito serviço para casa. Era uma exaustão, um estresse, mas hoje eu ganho 8 vezes mais do que eu ganhava como CLT e sou aí uma profissional reconhecida no mercado, graças a Thaís. Graças ao quanto você é competente, meu amor. Fico muito feliz com toda a sua história, com toda essa trajetória. Você é uma aluna muito, muito, muito exemplar, uma aluna dedicada, uma aluna que tudo que eu falo eu vejo que implementa. Sabe aquela aluna que eu falo, gente, faz isso? A Jennifer, ela vai lá e faz, gente. E não é à toa todo esse resultado que você vem tendo, né, Jê? E que loucura, né? Eu acho que nossa história a gente tem vários pontos onde a gente pode olhar e falar, meu Deus. Primeiro, que você era formada em outra área. Então você tinha faculdade e você trabalhava na área de pedagogia. Sim, trabalhava como pedagoga. Eu trabalhei com CLT muito tempo, trabalhei com CLT 13 anos. E aí eu já não aguentava mais trabalhar o dia inteiro, né? E assim, quem trabalhou já em comércio ou trabalha ainda, né? Sabe como é exaustivo. E eu precisei mudar de vida. E eu imaginava que ter, né, um curso superior, ter uma faculdade, iria me fazer me tornar melhor do que eu era naquela época. E assim, coitada de mim, né? Não Eu acho que todas nós temos essa visão, né? Sim. Porque eu também fiz faculdade, eu também fiz 4 anos de faculdade. E assim, os rumos foram totalmente diferentes. E foram 4 anos viajando, 4 anos pagando uma porrada ali mensalmente. E o rumo que a vida da gente toma quando a gente decide empreender, por exemplo, com sobrancelhas, a gente não tem essa necessidade, né? Sim. A gente acha que fazer uma faculdade, né, vai te trazer uma rentabilidade maior. Esse era o meu propósito. Vou fazer uma faculdade, vou ganhar aí meus 1.000 aí da vida, né, e vou me tornar uma pessoa melhor. Só que assim, não desmerecendo, né, a pedagogia, eu até gosto muito. Eu precisamos de todas as profissões, né? E eu Mas a nossa é a melhor. Aquela. Muito melhor. Então, assim, eu me vi assim, eu queria mudar de vida, eu queria poder trazer mais conforto para minha família, ter mais tempo com a minha família, ter mais tempo com meu filho, programar uma viagem sem pensar tanto financeiramente. E quando eu entrei para a área da beleza, eu me vi nessa oportunidade, eu agarrei essa oportunidade e eu fiz acontecer. E foi bem na época ali da pandemia que você saiu dessa parte da pedagogia e tudo mais, e você começou nas sobrancelhas, que foi mais ou menos aí que você me conheceu? Não entendi, desculpa. Foi mais ou menos nessa época que você saiu da pandemia, da pedagogia na pandemia, e foi mais ou menos ali que você me conheceu. Sim, eu sou da turma 12 e eu já te acompanhava quando eu comecei a, de fato, montei o meu estúdio aqui dentro da minha casa e eu comecei a fuçar no Instagram, porque a gente não tinha um leque de informações na época, né?
E eu comecei a futicar ali no Instagram e você apareceu para mim. Em uma live sua, eu falei, caraca, eu quero ser aluna dessa mulher, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sabia nem o que era 7h30. E aí eu falava assim, caraca, o que é 7h30? 7h30? Será que eu vou ser uma sétima pessoa? Ai, o que é 7h30? E aí eu vendo as suas lives, eu falei assim, nossa, faturar 7.000 reais em 30 dias? Ai, não acredito. Falei, meu Deus, eu tenho que acompanhar ela. E aí eu comecei a te acompanhar, vi o resultado de alunas, né? E eu falei, eu quero mudar de vida. É um curso com ela que eu vou fazer e foi onde eu entrei para o RDT. E assim, não te largo mais, você sabe disso, né? E de lá para cá, de que você montou o estúdio na sua casa, você manteve o seu estúdio em casa, atualmente você atende em casa também? Sim, continuo atendendo em casa. Antes eu atendia literalmente dentro da minha casa, o espaço tinha que entrar dentro da minha casa mesmo. Aí, quando eu resolvi mexer somente com sobrancelhas, que foi bem no início da pandemia, nós tínhamos esse espaço aqui, que eu estou até no meu estúdio agora, nós tínhamos esse espaço e ele era o cantinho da bagunça. E aí, eu e meu marido, nós pegamos, colocamos a mão na massa e nós montamos o nosso estúdio, porque eu precisava que as pessoas entrassem sem realmente entrar literalmente dentro da minha casa. Então, eu fiz esse espaço reservado. É dentro da minha casa. Eu moro num prédiozinho, né, um apartamento uma casa de 2 andares. Então, assim, a minha porta é toda fechada, então preciso entrar pela garagem, descer para poder chegar na minha casa. Porém, quando desce, já dá de frente com o meu estúdio, que fica do ladinho, aqui, encostadinho aqui, nessa portinha que é a minha casa. Mas não é, por exemplo, que muitas vezes as meninas pensam, ai, mas para dar certo tem que ser um estúdio para rua. Então o seu é uma coisa aí mais para dentro mesmo. E a minha plaquinha até hoje lá fora é bem pequenininha. Preciso mudar, mas ela ainda é bem pequenininha. Então, basicamente, é mais rede social que você... Como que foi para você crescer, Gê? Quando eu comecei, eu tive muita dificuldade, não foi muito fácil. Foi bem difícil. Só que, assim, como eu já tinha feito pedagogia, eu não tinha uma comunicação tão, assim, travada. Eu sempre gostei muito de conversar, mas eu nunca tinha aparecido no Instagram. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso dar um jeito, eu preciso aparecer, eu preciso mostrar pro povo quem eu sou, porque senão ninguém vai saber quem que eu sou, né? Começar a criar essa autoridade que eu tava comentando na live, né? Nos primeiros stories que eu fazia, eu ficava toda travadinha, falando assim... Eu falava assim, meu Deus, mas tudo é evolução, a gente precisa passar por esse processo, né? É um degrau de cada vez que você vai subindo. Hoje eu tenho um pouco mais de facilidade para poder falar nos stories, para poder fazer uma live. Então, eu tenho já essa facilidade hoje, mas antes não foi assim. E muitas vezes eu precisei mostrar o povo o que eu fazia. Não era um trabalho perfeito, mas era o que eu fazia no momento, era o que eu podia entregar para minha cliente, mas eu sempre fidelizei as minhas clientes. Todas que entravam no meu estúdio, eu conseguia fidelizar pelo meu atendimento. Então, o meu atendimento era o que realmente me diferenciava da concorrência. Então, desde o primeiro momento, no WhatsApp mesmo ali, eu já era extremamente educada, extremamente... pontual com elas, né? Então, assim, elas me mandavam, eu respondia ali na mesma hora, eu tratava com muito carinho, e quando elas vinham para o meu espaço, eu continuava com este tratamento. E até o mesmo padrão de excelência. Sim, então, assim, é o que eu sempre falo. O importante é você ter uma gama de clientes, né? Uma cartela de clientes, mas o mais importante é você continuar com os clientes que você já vinha bem antes, porque é muito mais fácil para você vender com uma cliente sua hoje do que você captar uma nova cliente para poder vender para ela, porque hoje ela confia mais no seu trabalho, ela já sabe quem você é, ela já sabe do seu diferencial. Então hoje, assim, para mim, este mundo é mais fácil, mas as minhas clientes, a grande maioria das minhas clientes,
são as que me acompanhavam lá de trás, que eu fidelizei na pandemia. E não parei mais. E para você, Dê, porque pelo visto aí o seu espaço tá novo, olha essa coisa mais linda, tá linda demais. Quando você começou, muito provavelmente não era assim, você começou com Não era assim. E como foi para você esse começo? Porque eu falei um pouquinho de mim aqui na live, mas eu queria que você trouxesse também um pouquinho desse seu sentimento quando você começou, porque eu acredito que a maior parte das meninas também se sentem assim. Que é aquele tal negócio, eu quero mais, mas eu não tenho condição agora. E aí, ai, mas eu queria e eu não tenho. No que você focou na época que você começou com seus atendimentos aí na sua casa? Olha, não vou mentir, quando eu comecei, eu tinha uma pinça, uma tesoura. A E renda que eu Hoje era uma pinça, uma tesourinha e um sonho. Exatamente, era sobre isso. E eu não tinha, muitas vezes eu atendi em cadeira de cozinha mesmo, porque eu não tinha ali, né, uma cadeira profissional, uma maca profissional. E eu comecei assim, eu tentava cliente na cadeira da cozinha, eu apoiava um travesseiro aqui e eu fazia literalmente assim. Era literalmente assim. Elas ficavam meio assim. Não tinha onde ser. Entregava ali para melhor, na condição que eu tinha. Depois, à medida que eu fui tendo mais clientes, né, que não foi fácil, muitas vezes eu atendi uma cliente por semana, muitas vezes 2 clientes por semana. Isso foi aumentando aos poucos, à medida que elas foram me conhecendo, foram vendo realmente o meu trabalho. E aí que eu fui fidelizando. Mas não foi fácil, foi uma trajetória bem difícil. E até que, assim, foi difícil, mas foi essencial. Eu precisei passar por isso. Eu precisei subir um degrau de cada vez. E aí, depois, eu acabei conquistando uma cadeira, que era uma cadeira de cabelo mesmo. Mesmo assim, as clientes ainda ficavam desconfortáveis, porque ela não inclinava. Ela era uma cadeira assim mesmo e ainda ficava assim. Mas eu já falava assim, nossa, conquistei uma cadeira. Estou me sentindo. Quando eu comprei a minha maca, que eu acho que foi igual a sua, que é aquela de 3 posições. Caraca, Thaís. Eu falei, poxa vida, agora eu sou uma profissional retada. Eu tive a mesma sensação. Na época que eu comprei a minha eu comprei uma usada na época. E a hora que chegou a maca, eu falei, minha querida, me chama de designer de sobrancelhas agora profissional, porque agora você deita para fazer sobrancelha comigo. E eu lembro que minhas clientes chegavam, né, e elas estavam acostumadas a sentar, aí eu falava, agora você vai deitar. Daí eu falava bem assim, você vai deitar agora, como se fosse... É muito gostoso ver a evolução. Por isso que é muito bom a gente aproveitar cada processo que a gente tem, né? Sim, nossa, é muito gostoso, é muito prazeroso você ver a sua evolução, né? O quanto você cresceu nesse tempo. E eu ainda acho que eu cresci muito rápido. Talvez pela minha força de vontade, a minha dedicação, me fez esse crescimento não ser tão demorado. E também eu tive grandes pessoas na minha vida, e uma delas foi você. Tive muito apoio da minha família também. Então, assim, isso me fez com que eu crescesse cada vez mais. Meu marido sempre aí, braço direito meu, sempre me apoiando em tudo que a gente faz. Inclusive, ele é formado em enfermagem e agora eu estou trazendo ele para a área da estética. Você tá de brincadeira? Conta esse babado. Ele é formado em enfermagem. Ele é formado em enfermagem. E aí eu falei assim, caraca, eu quero que ele trabalhe comigo, eu quero que ele esteja de frente comigo. E aí eu consegui fazer com que ele fizesse uma pós-graduação em estética. E se Deus quiser, futuramente, agora, bem pertinho, ele vai começar a trabalhar comigo, se Deus quiser. E, assim, é uma área gratificante mesmo, você, assim,
poder elevar a autoestima de outra pessoa, a pessoa dar aquele sorriso no rosto e falar assim, cara, é isso que eu vim buscar, não tem sensação mais gostosa. O dinheiro é a consequência do seu trabalho, mas a sensação de você trazer o sorriso no rosto de uma pessoa é indescritível, é muito gostoso. Exato. Que Deus abençoe muito. Tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto vocês dois agora trabalhando. Mais um casal que está se formando. Você não é a primeira aluna que está trazendo o marido para trabalhar junto. Fico muito feliz, muito feliz. Olha que incrível. Incrível demais. E assim, até com os meus clientes mesmo, muitas delas eu falo assim, você não tem vontade de trabalhar na área da beleza? Faz um curso. Vai fazer isso, te garanto que vai dar muito mais lucro. Exato. É uma área rentável, é uma área muito gostosa de trabalhar. E fora, assim, não tem explicação da oportunidade que você tem, né, na área das sobrancelhas em si. Muito tempo eu pensei que, assim, eu não tratava como realmente uma profissão, como eu havia dito. E, assim, só depois que realmente eu entrei nesse mundo, hoje, assim, eu sou formada, mas, tipo assim, eu ganho muito mais na área da beleza com um curso, assim, totalmente extra do que com a minha faculdade, que eu demorei 4 anos para me formar. Então, assim, é gratificante demais, é muito gostoso, é prazeroso. E você, né, você é uma aluna que pode falar que dá para ser 7h30 em casa. Tá. Que não é uma coisa que não dá para crescer em casa. Literalmente, dá para ser 7h30 em casa. E, inclusive, o meu primeiro 7h30 eu bati, foi o ano retrasado que eu bati, o meu primeiro 7h30. E o ano passado eu cheguei a fazer 11 mil e pouquinho com sobrancelhas. E de lá para cá, assim, a minha renda, ela fica 7 mil, 8 mil, 9 mil. 7 mil, 8 mil, 9 mil. Então é um 7h30 recorrente, pelo menos por mês. É recorrente. E aí, assim, à medida que porque tem mês, né, que é um pouco mais, assim, mais parado, mais fraco. Mas não que eu não fique sem atender. Eu atendo, porém não atendo com uma rentabilidade tão grande. Às vezes é um mês que eu faço mais design com rena do que, por exemplo, uma micropigmentação. Então, assim, nesse mês acaba despencando um pouquinho ali, mas 7h30 recorrente. Nos meses melhores, foguete não tem ré, vambora. Gente, que bom. E eu acredito que a sua história aqui para as meninas serve de inspiração exatamente por isso, porque hoje, e é o que eu falei para elas, hoje você reformou aí o seu espaço, você reformou o seu estúdio, você continua atendendo em casa, mas tem ele reformado, mas quando você começou não era assim. Não. Quando você começou numa realidade muito diferente. E só porque você começou nessa realidade diferente que você vive a realidade de hoje. Exatamente. Precisei passar, foi um processo. Talvez, eu acredito que, assim, a pandemia foi uma oportunidade para mim. Foi um momento muito difícil para todos nós, foi um momento de muitas perdas, né? Foi muito triste, na realidade foi muito triste. Mas para mim a pandemia me trouxe uma oportunidade de crescimento. E eu agarrei essa oportunidade. Porque como eu atendia dentro de casa, eu continuei com os meus atendimentos. Porque assim, eu atendo com hora marcada. Então, assim, era eu e a cliente. E como eu atendo em casa, eu fui fidelizando as minhas clientes. Porque no centro da minha cidade estava tudo fechado. Então, quem queria fazer sobrancelhas tinha a Jennifer. E eu fazia. E eu fidelizava. E foi onde eu fui criando a minha cartela de clientes. Arrasou. Arrasou demais, demais. Gê, tem uma pergunta aqui, eu não sei se você quer responder, mas ela está perguntando quanto você cobra mais ou menos pelos seus protocolos. Aqui no estúdio eu trabalho com um design personalizado. Eu cobro R$32. O design com rena eu cobro R$50. Design com coloração R$57. O spa de sobrancelhas eu cobro R$75 com o design e a coloração ou a rena, fica a critério da cliente.
E a minha micropigmentação é R$ 550. Aí, pessoal, a média de preço mais ou menos que a Jay cobra na cidade dela. A sua cidade é pequena, Jay? Tem 125 mil habitantes. Ai, pra mim é uma metrópole, porque aqui a minha cidade tem 30 mil. Pra mim a sua é gigantesca, mulher. Que legal. Ela fica perto de Belo Horizonte? Isso, fica bem próximo, dá umas 2 horas e meia. Ah, fica próximo, tá? Fica próximo. Fica bem. Que bacana. Jay, que lindo. Fico feliz demais pelo seu crescimento. Ver que depois que você bateu o 7 em 30, você vem mantendo essa meta, mesmo atendendo em casa. Agora com esse espaço reformado, novo, lindo, maravilhoso. Feliz por você e pelo seu esposo também. Que Deus abençoe muito vocês. Tenho certeza que vai ser um sucesso gigantesco. E fico muito, muito feliz por mais uma vez você topar vir aqui e ter a generosidade de compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Espero que você cresça cada vez mais e você sabe que você pode contar sempre comigo. Eu sei disso e você está sempre ali muito presente, está sempre ali com as suas alunas realmente de frente mesmo. Então, se você, né, já vou aproveitar, não é assim para poder falar assim, porque ela está fazendo uma live com a Thaís. Não, não é por conta disso. Realmente foi um curso que me trouxe uma credibilidade, uma visibilidade muito boa. Foi o curso que alavancou a minha carreira. Sem você na minha vida, Thaís, eu não seria quem eu sou hoje. Eu sou muito grata a você, sempre te disse isso e vou dizer sempre na minha vida. Você apareceu na minha vida para poder mudar a minha vida de fato. E eu sou muito, muito, muito grata mesmo. E você que está aí assistindo a live, né, que deseja ser uma aluna da Thaís, não perca tempo. Thaís tem uma metodologia, uma didática excelente, está sempre de frente ali com você e ela não te deixa, ela não larga a sua mão. Ai, que linda! Obrigada, meu amor. Obrigada, de verdade. Fico muito feliz e ouvir tudo isso só me mostra que meu propósito está sendo cumprido. E se você agradece, se isso de fato mudou sua vida, saiba que você mudou ainda mais a minha, exatamente por você me ajudar a cumprir o meu propósito. Fico muito feliz de poder fazer parte de trajetórias como a sua, de verdade. Que você cresça cada vez mais, o céu é o limite. Amém! Jay, meu amor, muito obrigada. Posso divulgar o seu Insta? Se as meninas quiserem te mandar um direct, conversar com você, pode? Se precisar, tô ali pronto para poder responder. Arrasou, meninas. Eu vou deixar o arroba da Jay aqui embaixo, é arroba Jennifer Milagres. Vou deixar, depois ela salva também. Vocês têm que acompanhar, porque a Jay é um sucesso na área das sobrancelhas e tenho certeza que vocês vão aprender muito seguindo, acompanhando todo o trabalho dela. Aluna maravilhosa. Jay, meu amor, um beijo enorme para você. Obrigada pela participação. Eu que agradeço de todo o meu coração. Obrigada. Beijo. Você clica no xizinho? Sim. Beijo. Ai, que linda. Ai, fiquei meio emocionada pelo que ela falou. Ai, é muito bom, gente, muito bom. Sou muito feliz com tudo que eu faço, com tudo que eu consigo auxiliar, de verdade, de verdade. Fico muito feliz de ter vocês aqui acompanhando o nosso aquecimento, o nosso workshop na próxima semana. Eu acredito muito em propósito, acredito muito que Deus coloca as pessoas certas no momento certo. E fico muito feliz de você estar acompanhando a gente aqui. Eu mudei a minha vida através das sobrancelhas. E não só mudar a minha vida através das sobrancelhas, mas posteriormente eu descobri, né, esse novo propósito de auxiliar outras pessoas a também mudarem as suas vidas através das sobrancelhas. Eu fico muito feliz de poder proporcionar tudo isso aqui para vocês. Lindezas, seguinte, aviso muitíssimo importante. Faltam 5 dias para o nosso workshop acontecer. O nosso workshop acontece na próxima semana, do dia 10 ao dia 16 de julho. Vai rolar aulas gratuitas, apostilas de participação e também certificado para todas que participarem do workshop do dia 10 ao dia 16 de julho. Se você ainda não está inscrita no workshop, dá tempo de você se inscrever ainda.
aproveita, porque começa segunda-feira. O workshop não vai acontecer aqui no Instagram, vai ser numa plataforma paralela. Então, por isso que precisa se inscrever para conseguir entrar no nosso grupo do workshop e receber o link das aulas, as apostilas e também um certificado que a gente vai disponibilizar para quem participar. O link está na minha bio para você conseguir se inscrever, se você ainda não está inscrita. E amanhã nós teremos a nossa live 4 do aquecimento. Essa aqui foi a terceira. Amanhã nós temos a live 4, onde eu vou falar sobre como você pode perder o medo e atender as suas primeiras clientes de sobrancelhas. Ai, Thaís, então você vai falar sobre como eu posso montar um protocolo de atendimento para eu ficar segura, perder totalmente a insegurança para atender meus clientes de design com rena e micro? Exatamente. Esteja comigo amanhã, às 8h07 aqui. Depois você ativa o lembrete lá nos meus stories para você não perder nenhum conteúdo, ok? Tá sendo maravilhoso o nosso aquecimento. Não tenho dúvidas que o nosso workshop vai ser de mais sucesso ainda. E espero vocês se inscrevendo e entrando no nosso grupo pelo link da minha bio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem enviar a palavra workshop pelo meu direct, que automaticamente vocês recebem o link para vocês se inscreverem, ok? Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo da aula de hoje, que tenha virado muitas chavinhas para que você chegue com tudo para a próxima semana. Bom descanso, durmam bem, espero vocês amanhã às 8h07, lindezas? Beijo no coração, até!